Bom, Lua, vamos começar então agora com a questão 9, certo? Na questão 9 ele nos fala que tem um bloco que ele está descendo em um plano inclinado a 35 graus, certo? A caixa desenhar aqui. E ele fala que o coeficiente de atrito cinético, que é de movimento, entre o bloco e o plano, é 0,35 e quer saber qual é a aceleração desse bloco, certinho? Então o que a gente vai fazer? Nesse caso daqui, a força-peso que atua sobre o bloco, como a gravidade é sempre para baixo, ela não é inclinada, ela vai ser nesse sentido, certo? Só que a gente precisa saber, para calcular o coeficiente de a força de atrito, né, que tem, uma força que esteja na direção perpendicular ao plano que está sendo, que é esse plano de 35 graus. Então a gente precisa achar uma força que esteja nesse sentido daqui, ó, perpendicular ao plano. Então, para isso, a gente vai ter que fazer uma decomposição de forças. Então, eu vou fazer como se fosse o desenho desse bloco aqui um pouco maior, e a gente vai ver como vai ficar. Aí a gente tem, vou escrever como se fosse descendo de forma geral. A gente tem aqui a força-peso, que é o peso da estrutura, certo? Aí, além da força-peso, a gente vai ter a componente X, porque concorda que essa caixa ela tende a cair nesse sentido daqui, correto? Então, esse peso, parte dele vai ser decomposta na força que eu vou chamar de Px, que é lá no eixo de caída. Que vai ser essa daqui, ó. Px. Vou chamar de Px. Vou ligar aqui para formar o gráfico, o planozinho certinho. E além disso, a gente vai ter a que é perpendicular ao plano, que forma como se fosse um ângulo de 90 graus ao plano. Vou botar de outra cor para ficar mais simples de entender. Que vai ser essa daqui, que eu vou chamar de Py. Certo? Então essas forças. Pelo cálculo, no caso de soma de força, né, soma vetorial, o que acontece? Pelo cálculo de soma vetorial, ele quer dizer que essa força P, que é uma força no meio, equivale à soma dessa força PY com PX. Só que o que isso daí a gente pode fazer? A gente pode utilizar uma função trigonométrica para saber qual o valor de PY e de PX em função de P. A gente monta como se fosse um triângulozinho, pega, por exemplo, esse PY daqui e joga aqui. Vai formar um triângulozinho, certo? No caso, como é vetor, a gente sempre bota ponta de seta no fundo de seta. Então, fazendo dessa forma, a gente vai ter que Px, fazer o desenhozinho no caso, né? Esse aqui que é Px, aqui que é Py, tá bem destoado na verdade, mas deixa eu corrigir aqui. Py e o resultante, que é o P da soma, P, certo? E a gente tem que esses ângulos daqui, formado entre, no caso, o vetor y, esse daqui e esse daqui, ele é igual ao mesmo ângulo que é dado na questão. Isso por semelhança de triângulos. Você vê que é o menor ângulo, no caso formado pelo ângulo reto, o menor ângulo nesse caso aqui, então é o mesmo ângulo. Então, esse ângulozinho pequeno, que vai ser esse daqui, ele vale... Deixa eu ver se está correto. Eu botei, peraí, que o desenho aqui ficou muito mal feito. Vou fazer primeiro aqui o resultante, que é o P, botar de vermelho para ficar melhor. P Px e aqui Py. X ali ficou comido, Px, certo? Então, nesse caso daqui, o ângulo formado entre P e Py, que seria o ângulozinho pequeno, que agora ele, como essa parte daqui é 90, ele seria esse ângulo daqui, ele vale
é 35 graus. Então, a gente tem o quê? Se eu quiser saber Px, e a hipotenusa é o maior lado, né? Que nesse caso daqui é o P. Então, se eu quiser saber Px, se eu fizer seno, então vai ficar que seno de 35 graus é igual Px sobre P. Então, Px igual P vezes seno de 35, certo? No caso, Py vai ser a mesma coisa com cosseno. Então, vai ser P cosseno de 35 graus. Deixa eu pegar aqui para responder esses valores para verificar quanto é. Seno de 35 vale 0,573. Então, Px igual 0,573 P. E agora o cosseno, vamos ver o cosseno. Cosseno de 35, 0,819, vou botar 0,82. Py igual 0,82P. Certo? Só que aí a gente entra numa questão. A gente já tem agora a função de P, então para tudo aqui a gente tem que fazer o somatório de força, correto? Nesse corpo daqui, o que acontece? Quais forças a gente tem atuando? A gente colocou aqui a força peso e suas componentes, mas a gente também tem, que eu vou colocar aqui de roxo, a força de atrito, que ela está atuando contrária ao movimento, certinho? Essa daqui que é a FAT. Então, só que ela fala que o corpo está em movimento, então tem que saber a aceleração. Então a gente vai para aquele cálculo de somatório de forças, que vai ser, vou botar aqui de vermelho, somatório de forças, nesse caso como o corpo vai ter que estar em movimento, é igual a massa vezes uma aceleração, certo? Então a gente vai fazer o somatório de forças. Nesse caso aqui, como as únicas forças que estão fazendo o corpo movimentar nesse sentido daqui que eu desenhei, que é a caixa descer para baixo aqui, é a força Px e a força de atrito. A força de atrito, lembra que ela nos é dada por FAT igual a normal, que é a força normal, vezes o coeficiente de atrito cinético? Nesse caso daqui, a força normal, ela corresponde ao PY. Porque é no mesmo sentido. Como o PY está para baixo, a normal está para cima no mesmo sentido. Então, vai ser igual a FAT, vai ser igual a o PY, que vale 0,82P, vezes o coeficiente de atrito cinético que ele falou, que foi 0,35. Que dá, fazendo essa multiplicação, isso daqui vezes 0,35, opa, 135 aqui, vezes 0,35, 0,286. Então, vai dar aqui a força de atrito igual 0,286, correto? 286, P, que é a unidade de peso, certo? E a gente tem que a outra é Fx, então a gente tem que a soma dessas duas vai ter que ser esse MA daqui. Só que a gente tem que que a força de atrito, ela tá mais para a direita. Então a gente vai considerar ela, a gente poderia considerar ela positiva. Só que nesse caso daqui, o movimento que a gente está querendo com a aceleração, ele é para a esquerda. Então a gente vai considerar ela negativa porque ela está contrária ao movimento. Então vai ser que Fx, Px no caso, Px menos FAT, que é a força de atrito, vai ser igual a massa vezes aceleração, certo? Só que Px eu tenho o valor dele. Eu tenho que Px vale 0,573P. 0,573P menos a força de atrito vale 0,286P, certo? 286P igual M vezes A. Fazendo essa subtração, 0,573 menos 0,286, 0,573 menos 0,286 dá 0,287. Ou 0,288, tanto faz. Vai ficar 0,287P igual M vezes A. Só que o que acontece? P não é a força peso, então P é igual a massa, que P não é
é a força peso, então ela é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então a gente vai substituir isso, que vai ficar então 0,287 m vezes g igual m vezes a. Como m está dos dois lados, eu corto. Então vai ficar aqui 0,287 g igual a aceleração. G é a aceleração da gravidade, que vale 9,8. G igual a 9,8. Então, vai ficar aqui a aceleração igual a 0,287 vezes 9,8. Isso vai dar 9,8. Nesse caso, ele está negativo, peraí. 0,287 vezes 9,8. Dá 2,81 aproximadamente. A 2,81 não. 0,287. É isso mesmo. A igual 2,81 metros por segundo ao quadrado, que é a resposta da questão. Então vamos lá para a questão 10. Na questão 10, ele nos fala que para observar a figura da questão 5, só que alterar os pesos, dizendo que o peso da caixa 1 é 7 kg, da caixa 2 é 5 kg, e que o coeficiente de atrito cinético é de 0,54, que é esse μk aqui. E ele fala que o corpo está em movimento e pede para a gente calcular a tração que está nesse carro. Para isso a gente vai fazer a divisão de cada caixa e verificar que em cada caixa dessa quais forças estão atuando. Na caixa de 7 kg, a gente tem o peso, que vai ser 7, vou chamar de PA, que é da caixa PA, igual 7 vezes 9,8, que vai dar 68,6. 68,6. Então a gente vai ter esse PA lá embaixo, certo? PA, vamos ter a força normal, que vai ter o mesmo valor de PA. Vamos ter a tração, que é o que a gente vai querer descobrir. Vou botar de preto aqui. T. E a gente vai ter a força de atrito, que é contrária ao movimento, correto? FAT. No caso, como as forças verticais elas se anulam, a gente não utiliza ela para esse fim de cálculo. Mas a gente, como o corpo está em movimento, a gente sabe que ele tem uma aceleração. Então, a gente vai fazer somatório de forças da horizontal, de tração e da força de atrito, e igualar a massa da caixa vezes uma aceleração, já que vai ter um movimento. Então, há uma força atuando, que essa é força de movimento. Então, vai ficar como? Vai ficar aqui T, que é positivo, porque está lá menos FAT igual M vezes A, que é a massa vezes a aceleração. A aceleração a gente ainda não sabe, vai descobrir. A massa a gente já tem que desse corpo vale 7. Então, vai ficar aqui T. E antes disso também, a gente já pode calcular esse valor da força de atrito. Por quê? Força de atrito é igual a normal vezes o coeficiente. A normal a gente já tem, que é o mesmo valor de PA. Então, a força de atrito vai ser igual a 68,6 vezes 0,54. Que vai ser igual a 37. 7 newtons, certo? Então, o que a gente vai ter? Voltando para essa equação daqui, a gente vai ter que tração, que é o que a gente vai querer descobrir, menos 37 é igual a 7A de aceleração, certo? Essa daqui é a nossa primeira equação. Agora a gente vai pegar outro bloco, esse bloco daqui, que eu vou chamar de bloco B, certo? No bloco B, quais forças a gente tem atuando nele? A gente tem atuando a força peso, que está puxando o bloco para baixo, que é o peso do próprio bloco, que ela, vou chamar de PB, que ela equivale a, como a massa do bloco é 5 vezes 9,8, que dá 49 newtons, certo? E tem a tração também, que está tendendo a puxar o cabo para cima. Vou botar de outra cor porque a tração não é igual, certo? Vou botar de preto, como botei no outro. Tração. Então, a gente tem que o somatório disso também vai ser equivalente ao movimento. Então, nesse caso, a gente vai fazer a mesma coisa com o bloco B. Só que no bloco B, como o movimento está tendendo para baixo, a gente vai considerar nesse caso positivo. Então, vai ficar aqui
PB menos T igual a massa vezes aceleração. Essa massa do bloco a gente conhece, que é a massa do bloco B, que vale 5. Então vai ficar aqui PB, que a gente já tem o valor também, que a gente calculou ali, que é 49. Então vou botar aqui 49 menos T igual 5A. O T a gente já tem esse valor também, que a gente achou aqui em cima, então a gente vai substituir. Então vai ficar 49 menos 7A menos 37 igual 5A. 49 menos 37 dá 12. Então aqui vai ficar 12 menos 7A igual 5A. 7A está negativo, passa para lá positivo. Então vai ficar aqui 12 igual 12A. Então vai ficar aqui A igual 1 metro por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração que o bloco está se locomovendo. Como a gente descobriu esse A, a gente tem como descobrir a tração. A tração não é igual a 7A mais 37. Então o resultado final vai ser que tração igual 7 vezes 1, que é a aceleração que a gente descobriu, mais 37, que é igual a 44 newtons, que é a resposta da questão. Agora vamos para a letra B. Na letra B, ele fala que o corpo está na iminência de entrar em movimento, então ele está em repouso, então a gente vai fazer as mesmas coisas, só que não vai igualar a aceleração. No caso, a gente vai pegar novamente esse bloco A, considerar essas forças, só que no lugar de igualar a massa vezes a aceleração, vai igualar a zero. Então vai ficar aqui a força que está puxando, que é para o movimento tração menos força de atrito é igual a zero. Então vai dar que tração é igual a força de atrito. Nesse caso, a força de atrito a gente também já tem o valor, que é aqueles mesmos 37. Tração não, a força de atrito ela vai ser esse valor, que é igual a... Na verdade, a força de atrito vai descobrir, e a tração também, porque o coeficiente de atrito ele mudou, certo? Nesse caso, ele fala que para a gente descobrir o coeficiente de atrito, mas a gente tem as outras coisas, então a gente vai ter que o coeficiente de atrito, a força de atrito, ela não é dada pela normal vezes o coeficiente, esse é o coeficiente que a gente quer descobrir agora. Então, a força de atrito agora, como a normal ela permanece o mesmo valor, que é 68,6, ela vai ser igual a 68,6 mi C, que é o coeficiente de atrito. Então, a gente vai ter que a tração vai ser igual a 68,6 mi C. Pronto. Nesse caso daí, a gente tem do primeiro bloco isso. Agora vamos para o segundo bloco. No segundo bloco, a gente tem a força peso e tem a tração, certo? Só que vai fazer a mesma coisa, só que nesse caso não tem movimento. Então vai ficar aqui peso menos a tração é igual a zero. Então vai dar que o peso é igual a tração. O peso desse bloco a gente já tem como calcular. A gente já calculou, que deu 49, não foi que o bloco pesa 5 kg? Então 49 igual a tração. A gente vai pegar isso daqui e substituir lá em cima. Então vai ficar aqui 49 é igual a 68,6 μC, que é o que a gente quer descobrir. Se a gente quer descobrir o μC, eu passo o 68,6 dividindo. Então vai dar aqui μC igual a 49 dividido por 68,6, que isso daqui dá 0,71, que é o resultado da questão também. Luzita, vamos começar agora a questão 11, certo? Na questão 11, ele nos diz que a condição que está tendo é essa. É um bloco de mármore, que é esse daqui, que pesa 50 quilos e que ele está de repouso e o cara está exercendo uma força de 400 newtons e que faz um ângulo de 30 graus e que o coeficiente de atrito cinético que ele exerce é 0,3, certo? E ele pede para determinar a velocidade do bloco após 3 segundos. Primeiro a gente vai ter que calcular a força de atrito. Então a gente vai fazer o somatório de força na vertical, né? Porque a força de atrito depende da normal. Na somatório de força vertical, que eu vou chamar de somatório de Fy, a gente tem quais forças que estão atuando. Nesse caso ele vai ser zero, né? Porque não tem nenhum movimento vertical. Então quais forças a gente tem atuando? Tem um peso que está atuando para baixo no corpo. Deixa eu fazer um desenhozinho aqui. A gente tem um peso. O peso do corpo. A gente tem a força normal atuando em cima. E a gente tem uma componente dessa força dessa linha que ele está puxando, certo? Que vou botar aqui como a força que ele está chamando, vou botar TY. Então a gente tem essas três forças.
o peso está para baixo, a normal e o TY está para cima. Então a gente vai ter, e a gente conhece o valor do peso, né? E o valor desse TY também a gente consegue calcular. Então vamos fazer esse cálculo. A gente tem que o peso igual a 50 vezes a gravidade, que é 9,8. Que isso vai ser equivalente a 490 newtons. A gente tem também que esse FY a gente calcula, esse TY a gente calcula através do desenho trigonométrico. Fazer um desenhozinho aqui, botar de outra cor, o triângulozinho aqui e aqui. A gente quer descobrir esse daqui, que eu vou chamar de TY. E a gente tem esse daqui que vale 400 e tem um ângulo. Então, se eu quero descobrir, a função que eu utilizo é seno, né, que é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno de 30 vai ser igual a TY dividido por 400. Então, TY vai ser igual a seno de 30 vezes 400. Seno de 30, ele equivale a 0,5, se não me falha a memória. Seno de 30, 0,5. Certo? Então, TY aqui vai ser igual a 200 newtons, certo? Então, a gente já pode substituir nessa formulazinha de cima. Então, a gente vai ter que o peso que está para baixo ele fica negativo. Então, menos 490, que foi esse peso que a gente achou aqui, mais 200, que é esse TY que está para cima, mais a força normal, igual a zero. Então, a gente vai ter que a normal equivale a 290 newtons, resolvendo isso, né? Que aqui dá menos 290, passa para lá, positivo. Então, a gente consegue calcular a força de atrito. Força de atrito é igual a normal vezes o coeficiente de atrito, certo? Nesse caso daqui vai ser igual a 290 vezes 0,3, que nos dá 87. Então, a força de atrito igual a 87 newtons. Agora, a gente vai fazer o somatório das forças na horizontal. Somatório de Fx, no caso, igual uma massa vezes uma aceleração, certo? Porque o corpo ele está em movimento. Ele fala que ele está movimentando e quer saber quanto é a aceleração para saber a velocidade. Então, a gente vai ter que o somatório de força, a gente tem que, no bloco, na horizontal, a gente vai ter a força que está puxando a componente X daquela força, que eu vou chamar de Tx aqui, e a força de tração, certo? Que são contrárias. O Tx eu calculo com o mesmo triângulozinho, só que no lugar de usar o seno, eu uso o cosseno. Então, vai ficar aqui, eu vou chamar de Tx, e vai dar aqui Tx igual a 400 cosseno de 30. Cosseno de 30 igual a 0,886. Isso daqui vezes 400 dá 346,4, certo? Então, Tx igual a 346,4 newtons. Então, fazendo esse somatório, eu tenho que Tx é positivo, então 346,4 menos a tração, que a gente descobriu, a tração que é a força de atrito, FAT, que a gente descobriu que é 87, é igual à massa do corpo que a gente tem, que é 50, né? Então, 50 vezes a aceleração. Fazendo essa subtração aqui, a gente tem que menos 346,4 dá 259,4 igual a 50A. Passando 50 dividindo, a gente vai ter que A igual 5,19, aproximadamente, que dá 5,188. Então, como ela pediu duas casas decimais, dá 5,9 metros por segundo ao quadrado, que já é parte da resposta também, que tem até na formulário. E agora ela pede para saber a velocidade após 3 segundos. A fórmula de velocidade completa, para saber depois de uma aceleração em um tempo, é dado por ΔV, que é a variação de velocidade, igual a velocidade inicial mais velocidade vezes aceleração vezes o tempo. Velocidade está no tempo, que é mais aceleração vezes o tempo. Nesse caso, a velocidade inicial do corpo é zero, porque o corpo acabou de sair do repouso. Então, isso a gente anula, então vai dar que a velocidade vai ser igual a aceleração vezes o tempo. A aceleração a gente descobriu agora, o tempo ele fala que é 3 segundos, então V igual a 5,19 vezes 3. Isso daqui vai me dar
15,6 aproximadamente metros por segundo ao quadrado, que é a resposta da questão também.